São 143 da Revista Oeste, que saiu hoje no site, traz mais um artigo de J.R. Guzzo, que o Augusto vai ler um trecho. Muito boa noite, parceiro Augusto. Boa noite, a nossa âncora, boa noite, meu irmão Guilherme, minha querida parceira Ana, boa noite a você que nos acompanha. Então, o trecho do artigo do Guzzo para ser lido hoje. Lula, o PT e a esquerda estão mergulhando de cabeça na repressão a quem não concorda com eles. Antes mesmo da posse, em 1º de janeiro, já começam a viver o velho sonho de chefiar no Brasil um estado policial como o que existe em Cuba, onde quem protesta contra o governo é espancado pela tropa de choque, jogado numa cela e condenado a 15 anos de prisão. Se funciona tão bem em Cuba, por que não aqui? Lula já ficou contra presos políticos cubanos que faziam greve de fome. Achava que o governo não deveria atender a nenhuma de suas reivindicações. De lá para cá, tornou-se mais radical, rancoroso e vingativo. Por que pensaria de outro modo depois de assumir a presidência? Esse foi um trecho do artigo de J.R. Guzzo, que já está disponível no site da Revista Oeste. E a matéria de capa desta edição da revista é assinada pelo Dagomir Marchese. O jornalista mostra como Elon Musk, depois de comprar o Twitter, abriu a caixa preta da plataforma e revelou o aparelhamento da empresa por militantes de esquerda. Então tá aí, a gente está reproduzindo a capa da Revista Oeste dessa edição. Lembrando que para ler os artigos é necessário assinar a Revista Oeste. É só acessar o site revistaoeste.com ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui na tela. Então, tanto o texto do Guzzo quanto o texto de capa, texto de Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino e muito mais, são exclusivos para assinante. Então, se você ainda não assinou a Oeste, é só apontar a câmera do seu celular ou entrar no site. Lembrando que a gente não aceita financiamento público, a gente não aceita financiamento de partido político, por isso é muito importante a sua assinatura para que a gente continue a exercer um jornalismo independente, a produzir programas como esse aqui, Oeste Sem Filtro. Depende da sua assinatura. É isso aí, Augusto. Exatamente. Bom, dado o recado, a gente começa agora para o primeiro assunto do dia aqui no programa Oeste Sem Filtro, porque durante o julgamento de um recurso do Partido Liberal contra uma multa de 22 milhões de reais, Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, falou em extinguir a sigla. Acompanhe. É importante para quem nos ouve lembrar que o partido será investigado tanto pelo eminente corregedor, porque houve ofício, quanto no inquérito do qual sou relator, porque não é possível que partidos políticos financiados basicamente por recursos públicos atentem contra a democracia. Isso é um desvio de finalidade que, inclusive, pode acabar com a extinção do próprio partido. Boa noite, Guilherme Fiuza. Vale lembrar aqui para quem nos acompanha que essa multa foi imposta por Alexandre de Moraes depois que o PL enviou ao TSE um relatório que constatou irregularidades nas urnas eletrônicas. Boa noite, Paulo Leal, mestre Augusto Nunes, Ana Paula Henkel. Um abraço ao mestre também, José Roberto Guzzo. Excelente artigo na Revista Oeste. Boa noite a todos. De fato, o ministro Alexandre de Moraes deveria explicar, em primeiro lugar, qual é a fundamentação para a multa que ele aplicou ao Partido Liberal. A primeira coisa que ele deveria fazer, já que ele faz palestra todo dia, já que todos os dias ele está em alguma tribuna, em algum canal, em alguma live, né? Já que ele fala no seu tom beligerante todos os dias contra alguém, né? É o primeiro juiz que a gente vê que está sempre se manifestando de forma a agredir, intimidar, né, ou tentar coagir alguém. É o que ele está tentando fazer com o Partido Liberal. Essa declaração em tese de um juiz, eu não estou nem mais falando sobre a necessidade de falar apenas nos autos. Como é que o juiz fala publicamente sobre uma hipótese de extinção de um partido, se ele acha que existe fundamentos, né, e base para um processo que chegue a levar
a proscrição, a extinção de um partido como o Partido Liberal, ele deve falar nos autos. Como é que ele especula dessa maneira? Ele está bravateando, né? Ele está fazendo uma retórica, como sempre, intimidatória, absolutamente alheia à sua função como juiz, que ele não atende mais há muito tempo. Ele assumiu a presidência do TSE e lá se outorga poderes que não se pode encontrar na Constituição. E, é claro, o que pretende ele com isso? Em primeiro lugar, dar frases para o William Bonner, pronunciar no Jornal Nacional, né? Que é uma espécie de um eco automático do ministro Alexandre de Moraes. Né? Fizeram esse banho de loja, né? Tratando o Alexandre de Moraes como um gladiador contra o fascismo imaginário. Então, ele faz isso e, evidentemente, para jogar uma cortina de fumaça que não impede que se veja nada, ele acha que impede, sobre o que pleiteou, sobre a representação legítima feita pelo Partido Liberal e manifestada publicamente por técnicos, não por políticos, sobre problemas na eleição que ele, Alexandre de Moraes, presidiu. Então, foi apontado muito claramente, numa representação formal do partido político, do PL, esses problemas, essas urnas que não são aferíveis, a questão dos códigos que dão o registro, que, segundo a representação do PL, não permitem, né, que se faça a boa aferição entre o fato final, que é o voto, e o que está no hardware. Isso tudo foi explicado pelo técnico. Isso tudo é público. O ministro Alexandre de Moraes jamais respondeu a nada disso. Ele responde com ameaça, com intimidação, que é o que ele faz com essa multa, e agora mais uma intimidação, né? Mais uma ameaça, que não é nem tão velada, e é uma forma indireta de fazer, na verdade, um exercício de poder pessoal. Ele, como servidor, como juiz, não pode fazer isso, não pode especular, vai extinguir o PL. Então, na verdade, o ministro Alexandre de Moraes, além de explicar as irregularidades na eleição ou inconsistências que devem ser averiguadas e o valor dessa multa, ele deveria explicar, então, por que a sigla do PT não lhe causa preocupações. Uma sigla que esteve como fachada para o maior assalto da história do país. Uma sigla envolvida na receptação de dinheiro sujo, isso sentenciado pela justiça brasileira. Ou seja, uma sigla que serviu ao crime, um crime sentenciado pela justiça brasileira, com dinheiro devolvido. Este problema do PT não preocupa o ministro Alexandre de Moraes, mostrando toda a sua parcialidade e, evidentemente, que a população brasileira, nas ruas, espera que o país volte para dentro das quatro linhas, porque nesse momento não está mais. Perfeito. Eu vou pedir para a gente exibir um trecho da fala do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, em resposta a esse assunto. Eu quero dizer para vocês que eu fiquei surpreso, porque não vão liberar nossas contas. Inclusive, o ministro Alexandre falou até em extinção do partido. Isso não tem como dar certo. Tudo que é feito de maneira errada, dá errado. É só esperar para ver. Não tem jeito de dar certo. Todas as pessoas que agem desse jeito não tem como ter sucesso. E eu quero agradecer, inclusive, teve uma decisão hoje, o ministro Raul, o ministro foi muito corajoso e falou o que deveria ser feito de liberar nossos recursos próprios, que nós arrecadamos, não é dinheiro público. E o fundo partidário também, que é para pagar os funcionários, e nós temos funcionários também que recebem pelos recursos próprios. Quer dizer, não liberaram o nosso dinheiro, bloquearam o nosso dinheiro também. Como fazer política desse jeito? Para comentar esse assunto, quero dar boa noite a Ana Paula Henkel. Boa noite, Paula. Boa noite, querido Fiuza. Boa noite, mestre Augusto Nunes. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Deixa eu dar uma arrumadinha na minha câmera aqui que está caindo. É engraçado, né? O Alexandre de Moraes fala, ele disse, partidos políticos que são financiados com dinheiro público
atentam contra a democracia. Que coisa, né? E os salários de vossas excelências, Alexandre de Moraes? As mordomias, as lagostas, os vinhos caros, os carros blindados, os gabinetes lotados de assessores, as viagens caras para Oxford, para Portugal, para os Estados Unidos, para falar mal do Brasil. Como isso é financiado, ministro? Pois é, com o nosso dinheiro. O seu salário é pago com o nosso dinheiro, os seus penduricalhos são pagos com o nosso dinheiro. E o que o senhor mais faz é atentar contra a democracia. Todo dia, todo dia. A Constituição não existe mais por causa do senhor. E isso não é uma opinião de uma cidadã, de uma jornalista, de uma articulista, de uma mãe de família, esposa, não. É uma opinião de juristas, parlamentares sérios, como o deputado Marcel Van Hatten, o senador Eduardo Girão, desembargadores certos, homens da lei, primeira instância, segunda instância, que são regidos pela nossa Constituição, pela seriedade do caminho da nossa Constituição. E todos, senhor ministro Alexandre de Moraes, todos eles estão dizendo que quem atenta contra a democracia é o senhor. O senhor é o tirano. O senhor é o inconstitucional. E aí, de novo, né? Mais uma vez, vamos perguntar. Rodrigo Pacheco esquece. Nós vamos continuar fazendo a pergunta apenas de maneira retórica, porque nós sabemos onde ele está. Ele está escondido atrás da sua covardia. Mas onde está o senhor Nunes Marques, o ministro Nunes Marques, André Mendonça, diante de tanto absurdo, diante dessa barbárie, dessa balbúrdia inconstitucional que o Brasil está vivendo, esse estado de exceção? Onde esses homens que foram sabatinados recentemente pelo Senado e mostraram que estavam dispostos a proteger a Constituição, o país das leis, das ordens, onde estão o senhor Nunes Marques e o senhor André Mendonça para tentar frear esse homem que vai implodir o Brasil? Vai implodir o Brasil. O Brasil não vai aguentar mais tanto desmando, tanta inconstitucionalidade e tanta imoralidade por parte de um ministro. Uma pessoa hoje manda no Brasil e não temos nenhum homem de coragem para parar esse homem. Não é possível. E aí, Augusto, além de manter a multa de quase 23 milhões de reais, ainda ameaçou acabar com o Partido Liberal. Bom, o Alexandre de Moraes proclamou a ditadura em silêncio, né, só com gestos, proclamou a ditadura do judiciário e agora age como o seu chefe, como o ditador. Algumas informações precisam preceder aí o meu comentário. Foi o ministro Gilmar Mendes quem propôs que os financiamentos de campanha deixassem de ser feitos por qualquer pessoa ou empresa para que os partidos recorressem apenas ao dinheiro dos impostos, né, que é o que garante a existência do fundo eleitoral e do fundo partidário. Por quê? Como a Lava Jato descobriu que o PT roubava, fazia tramóias, organizava tramóias o tempo todo com empreiteiros e separava alguns bilhões para a campanha, em vez de prender os criminosos, eles mudaram o sistema e espetaram a conta no nosso bolso. A gente tem de pagar. Pois bem, está previsto na legislação que esse dinheiro não pode ser confiscado por ninguém. O Alexandre de Moraes, que é o tirano de toga, depois de ter bloqueado esse dinheiro está com ele. Na prática está com ele. Ele exige o pagamento de uma multa que ele calcula, pelo visto, por critérios aí, amparados nos gastos do Supremo. Essa turma vive comendo lagosta, bebe vinho premiado, né? Tem um vidaço.
recebe muito dinheiro para fazer palestras no exterior, né? São convidados para seminários em Portugal e tal. Então eles vivem como milionários. Então acho que isso é pouco. 22 milhões, né, ou quase 23 milhões, ele acha que é pouco. E antecipa, sem haver lei nenhuma que permita isso, antecipa a sentença, ele vai fechar o partido. Pois bem, a última vez que fecharam um partido no Brasil foi em 46, quando fecharam o Partido Comunista Brasileiro, e em 47 caçaram, se eu não estou enganado quanto ao ano, 47 ou 46 e 47 ou 47 e 48. Pouco depois das eleições de 1945. Fecharam o Partido Comunista usando um pretexto qualquer. Depois caçaram os mandatos dos deputados. É o que ele pretende. Depois do fechamento do Partido Liberal, ele quer caçar os mandatos, confiscar. Porque ele não pode caçar, quem julga é a Câmara. Ele vai querer anular decisões do povo brasileiro. O que eu me pergunto é o seguinte, os outros partidos não sabem disso, eles não conhecem a história relativamente recente. Eles não sabem que esse tipo de avanço não para. Ele vai chegar a outros partidos. E depois de eliminados os adversários, supostos adversários, que não falam nada, com as exceções de praxe, ele vai também, ditador, ele quer ditador, ele vai pegar também os que se consideram aliados. E não há ninguém prevendo o que é óbvio. É óbvio que eu estou contando aqui, é uma história anunciada, né? São assassinatos da Constituição anunciados. E eles estão ali. Ele avisa isso aí e os partidos não acordam, os parlamentares não acordam, não percebem que a bola da vez é o legislativo e se submetem por falta de coragem, de honradez, de patriotismo, se submetem a um assassino da democracia como é o ministro que preside o TSE. Ana, o ministro Alexandre de Moraes quer fechar um partido, mas é importante a gente lembrar que aquele relatório do PL que constatou irregularidades nas urnas foi solenemente ignorado pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Tudo é ignorado, Paula. Tudo é ignorado pelo Alexandre de Moraes. Tudo que ele não gosta, mesmo que esteja na Constituição, é ignorado por Alexandre de Moraes. Nós não temos mais uma Constituição e vamos ficar repetindo. Porque a repetição de falarmos não temos mais uma Constituição, a ruptura já aconteceu, a ruptura institucional e constitucional, como muito bem colocou o deputado Marcel Van Hatten em plenário ontem na Câmara dos Deputados, o golpe já foi dado, tudo isso já é muito claro para todos os brasileiros, principalmente para aqueles da imprensa que estão calados e que, como Augusto disse, estão achando que esse estado de exceção e essa perseguição não vai chegar neles, vai chegar. Porque Alexandre de Moraes, ele atingiu um ponto de não retorno. Ele não volta mais. Diante de tantos desmandos e inconstitucionalidades, a escolha de voltar, né, de retroceder e tentar consertar alguns passos que ele teve, alguns erros, ele não vai fazer isso mais, né? Ele agora vai entrar na linha da Dilma, vai dobrar a meta, vai sempre dobrar a meta. E o problema disso tudo, Paula, é que nós falamos dessas inconstitucionalidades, desse estado de exceção, diante de novos desmandos do Alexandre de Moraes. A cada dia é um desmando, é uma inconstitucionalidade, é uma ilegalidade. Ou seja, ele não vai parar. Ele não vai parar. Então, nós vamos ficar aqui chovendo no molhado todos os dias diante de atos novos, ações novas, inconstitucionais, mas que dão no mesmo lugar, nesse poço de insanidade que se tornou o gabinete do ministro Alexandre de Moraes. É caso de psiquiatra já.
E, mais uma vez, onde estão os senhores ministros Nunes Marques, o senhor André Mendonça? Eu estava procurando aqui uma matéria que eu escrevi diante da sabatina do ministro André Mendonça. Estava procurando aqui a fala dele, eu vou achar, jurando respeitar a Constituição, defender a Constituição. Onde está essa defesa, senhor ministro André Mendonça? Como a Bárbara, do canal Te Atualizei, disse lá naquela comissão do Senado, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, o país está desesperado de tanta inconstitucionalidade. O país não vai aguentar mais tanto desmando. A República está largada. Está largada. Ministros Nunes Marques e André Mendonça, por favor, apareçam. Ana, a disfarçatez é tanta que, primeiro, ele diz que vai chamar o Benedito. Benedito é o corregedor? Isso. É ele. Então não precisa. Não precisa dar um berro lá. Oi, Benedito, vem cá, finge que o cara chegou e pronto. Segue. O cara faz o que mandam os que dão tapinhas no rosto dele, né? Missão dada, missão cumprida. Então não precisa chamar o Benedito publicamente. Agora, o Supremo, para libertar o Lula, decidiu que ninguém pode ser preso antes de transitar em julgado a sentença penal condenatória. O que isso significa? Só se pode prender alguém depois que o último recurso for negado pelo Supremo Tribunal Federal. O Alexandre de Moraes, sem sequer começar um processo, anda prendendo meio mundo e agora quer fechar o partido. Mas como? Qual é essa lei, essa mudança feita recentemente, em 2019, pelo STF? Ele também desrespeita e os ministros mencionados pelo menos eles, não abrem a boca. Sabe? São dois poltrões, né? Essa é a palavra para eles. Fiuza, quero compartilhar uma informação que acabou aqui de chegar para a gente. O seguinte, a Polícia Federal, falando em prisão, né, prendeu um homem conhecido popularmente como Sarneyzinho do Maranhão, que foi candidato a deputado estadual pelo PSDB em 2018 por ameaçar de morte o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Essa informação chegou agora para a gente. Bom, eu não tenho a menor ideia desse assunto, não sei quem é o Sarneyzinho do Maranhão, e não posso comentar sobre isso. Acho que o que acontece é que o ministro Alexandre de Moraes estabeleceu um novo universo legal, um novo universo judiciário e um novo universo penal, cujas regras são as que ele tira da cabeça dele. Então, nós já vimos ele interpelar, né, ameaçar com sanções um frequentador do Clube Pinheiros, em São Paulo, porque diz que falavam mal dele lá. E assim ele segue. Né? Você imagina se o presidente Bolsonaro fosse mandar prender ou pedir a prisão de todos aqueles, inclusive muitas personalidades, né, conhecidos e tal, que desejaram a sua morte. Ministro do Supremo que disse que o presidente era genocida, né? Todo esse tipo de ataque absurdo, leviano, e, evidentemente, que o presidente Bolsonaro não reagiu de forma a perseguir essas pessoas, porque no Estado de Direito não é assim que funciona. Mas no Estado do Alexandre de Moraes, que substituiu o Estado de Direito, é assim que funciona. Ele tem alegações, ele traz alegações como ele falou agora, do Partido Liberal. Isso, olha, senhoras e senhores, isso tem que estar na antologia da disfunção da justiça no Brasil. Como é que um ministro da Suprema Corte faz uma ameaça, uma especulação, uma antecipação de fechamento de um partido político? Vocês todos que fingem defender a democracia, vocês estão todos escondidos, com a cabeça no buraco da avestruz, né? É uma vergonha, porque como é que um juiz da máxima corte faz uma especulação falando que a tendência à extinção ou algo assim de um partido político,
baseado na vontade dele. Porque ele diz que é intolerável, ele joga os adjetivos que vão lá para o Jornal Nacional, todos, né? O Jornal Nacional é parça do Alexandre de Moraes, né? Esses adjetivos que não são o direito, que não são a evocação da lei, certo, queridos âncoras? Não são a evocação da lei. Esse falatório, essa discurseira do ministro Alexandre de Moraes não tem nada a ver com a citação, com a evocação do direito. Isso aí é uma panfletagem que ele faz. E ele diz que o partido político é antidemocrático porque ele quer. Ele falou isso porque ele fez esse juízo sozinho. E o que ele quer vira diligência, vira ato, se consuma em punições, se consuma em sanções contra o cidadão, porque, evidentemente, há forças que se curvam, há forças que se dobram ao grito, né? Ele está agindo no grito. Essa história de dizer que o PL vai ser extinto porque é antidemocrático, isso é uma vergonha para o judiciário brasileiro. Isso é uma ameaça que o senhor Alexandre de Moraes faz à idoneidade do Poder Judiciário no Brasil. Como é que ele pode fazer essa ameaça? E todos vocês calados, como já citaram aí a Ana e o Augusto, os indicados, né, pelo presidente Bolsonaro, Nunes Marques e André Mendonça. Vocês não veem, vocês juram defender a Constituição, vocês não verem a inconstitucionalidade disso, não veem? Então, ele diz que o PL é antidemocrático porque ele quer, e, na verdade, porque é um partido que contestou tecnicamente a eleição que é nebulosa, uma eleição que precisa de respostas da autoridade eleitoral, porque ela é uma eleição não auditável, embora ele diga que é e o William Bonner diga também que é. E isso é falso. Vejam o voto revisor do Tribunal de Contas da União. O voto revisor mostra uma série de problemas de auditagem que todo mundo sabe desse sistema defasado, com urnas de geração que deveriam ter sido descartadas. Olha, não se questiona nada disso, só porque tem um ministro que age no grito. Então, ele está dizendo que o PL é antidemocrático porque o PL questiona a eleição que ele presidiu, que ele diz que é limpa, e o William Bonner também diz. Então, isso é a junta governante, é um comando policial paraestatal que dirige o Brasil hoje. É o Alexandre na palestra dele de tarde e o William Bonner no Jornal Nacional de noite. É isso aí, senhores integrantes da máxima corte. É isso aí, senhores integrantes do Ministério Público, que vergonha. É isso aí, senhores congressistas, fora o Marcel Van Hatten, o jovem Marcel Van Hatten. Vocês deviam estar na tribuna falando sobre isso. Estão ameaçando extinguir um partido político. Onde é que está a representação do partido político? Está na Casa do Povo, no Senado e na Câmara dos Deputados. Não há grita, não há nada. Vocês estão esperando o quê? Porque o vento virou, o negócio é aderir a isso? É uma boa ideia vocês aderirem a isso, que vocês vão ver, assinando embaixo desse caos, desse vale tudo, o que vai lhes acontecer logo ali na próxima esquina. Quer complementar, Ana? Eu queria complementar, Paula, rapidamente, já que o Augusto mencionou o Sebastião, né, o dos Tapinhas, e estamos falando de Alexandre de Moraes. Eu queria mencionar o espetacular artigo do nosso querido Guilherme Fiuza dessa semana na nossa revista Oeste. Vou ler só um trechinho, por isso que vale muito a pena assinar a revista exatamente por crônicas como essa. O título é Missão Cumprida. São duas pessoas conversando. Missão dada é missão cumprida, chefe. Ok. Ok? Só isso? Senta lá que o nosso eleito está chegando. Espera aí, chefia. Sabe o trabalho que deu essa missão? Sei. Pois então, uma trabalheira dessa para no final ouvir só um ok? O que você queria mais? Uns tapinhas no rosto. Você gosta de tapinha no rosto? Gosto. Tá bom, na próxima eu te encho de tapa. Na próxima? Não, quero agora. Agora não dá, querido. Não tá vendo essa plateia imensa de puxa-sacos esperando para aplaudir o nosso eleito? Como é que eu vou parar tudo para ficar te dando tapinha na cara? Tá todo mundo olhando para cá. Enfim, o resultado final desse diálogo é primoroso.
Só esse texto aqui do Guilherme Fiuza, mais os textos do nosso mestre Augusto Nunes e do nosso outro mestre Guzzo, vale muito a pena a assinatura, porque diante de tantos desmandos e diante de tanta censura, tanta perseguição, inclusive à revista Oeste, nós dependemos muito de vocês, aí do outro lado, com a assinatura da revista, mas esse tipo de crônica do nosso querido Guilherme Fiuza dá uma raiva porque nós estamos vendo o estado de exceção diante do absoluto silêncio de homens do STF, mulheres, no plenário da Câmara, no Senado, enfim. É um pouco desesperador, mas a esperança, dizem por aí, é a última que morre. Eu queria reiterar a advertência. É brilhante o texto do Guilherme mesmo. É brilhante. Não percam. Queria reiterar uma advertência. Nos anos 1940, repito, caçaram primeiro o Partido Comunista e depois os seus parlamentares eleitos. Um senador, que era Luiz Carlos Prestes, e vários deputados, entre os quais o escritor Jorge Amado. Perderam o mandato. Não havia partido, eles não tinham partido, não podiam, assim decidiu o TSE da época. Não podia exercer o mandato. Agora, o fechamento eventual de um partido precede a cassação do mandato dos seus integrantes. Não por acaso, o PL elegeu a maioria, são todos apoiaram o presidente Bolsonaro. Então é esse o objetivo do Alexandre de Moraes, tem que ser barrado agora. Quanto ao cumprimento de ordens ilegais, está aí. A Polícia Federal, a gente cantou essa bola também, facílima, né, de se prever. Hoje, por acaso, estava vendo o Twitter ali, apareceu no Twitter da página da Polícia Federal a notícia que eles costumam dar diariamente. Eles têm 2,5 milhões de seguidores. Eles estavam dizendo, ontem cumprimos tantos mandados, 80 mandados, e aí seguem-se. Mais eu tinha, no momento em que eu li, tinha mais de 2.000 comentários. E eu me dispus a ler todos. Todos têm o mesmo tom. Eu acreditei em vocês e hoje me envergonho. Tentem passar de novo pelo desfile em Brasília, pela avenida. Tá? Vocês não têm vergonha de cumprir ordens ilegais? Quando vai aparecer um delegado que faz o contrário? Todos, não há um que apoie. Então são decisões contrárias à vontade do povo brasileiro. Ordens ilegais o povo brasileiro já sabe identificar. E a advertência que eu já fiz várias vezes, também reitero aqui. Não tratem o povo brasileiro como um bando de idiotas e covardes, porque é um erro que acaba resultando na morte política de quem o cometeu. Isso aconteceu com frequência na história do Brasil, que é desconhecida pelos candidatos a ditador, que não leem os próprios livros que escreveram, se não teriam o cuidado de não agredir a verdade com tanta violência e disfarçatez.